todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, que ele teve coragem, né? Porque eu precisava de coragem, né? Triozinho, né? Ah, mas você ia fazer barulho assim, podia falar. Sempre com alegria que a gente retorna aqui, principalmente, né? Pelo objetivo, que é falar de Jesus. E a nossa conversa, né? Essa noite se dará em torno da fé, a nossa conquista. Eu desejo assim, de verdade, do fundo do meu coração, que essa conversa que a gente vai ter essa noite, Jesus possa nos auxiliar, para que a gente consiga aproveitar, né? Compreender, para que a gente consiga absorver assim da melhor maneira possível o que seja essa fé, para que essa fé possa auxiliar no nosso crescimento, na nossa melhora, na nossa evolução e principalmente na nossa felicidade, porque afinal de contas esse é o objetivo, é por isso que a gente está aqui, né? Em busca dessa felicidade, em busca de nos tornarmos espíritos puros, nos tornarmos espíritos melhores, né? Então a gente está em busca dessa felicidade. E eu quero começar a nossa conversa contando uma passagem de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, que vai do versículo 14 até o 20. Eu acho que todo mundo conhece, né, que tem como tema a fé transporta montanhas. Então, nessa passagem conta que Jesus vinha ali, naquele momento que ele tinha ali com as pessoas, ao encontro do povo, quando de repente surge um homem que se joga ali nos pés dele, né, se ajoelha, se aproxima dele pedindo: Senhor, tem piedade do meu filho. Então esse homem vem interceder pelo seu filho que se encontra doente. E aí o termo que é usado na passagem é lunático, que no caso seria, ele está sofrendo de uma obsessão. E aí esse homem pede, né, intercede junto a Jesus pelo seu filho, dizendo que Jesus o auxilie, né, porque ele é lunático e sofre muito com isso. E aí ele diz que ora, esse menino cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. E aí ele completa contando para Jesus que ele já apresentou o seu filho doente aos discípulos, né, aos apóstolos, mas eles não puderam curar. E aí nesse momento Jesus responde: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E aí ele pede para que o pai traga o menino até ele. Jesus pede e o pai faz isso. O pai chega com o menino, apresenta a ele, e tendo Jesus ameaçado, né, quando ele se impõe sobre esse espírito, né, sai do menino e o menino se encontra são, fica curado. E aí os discípulos, né, vendo a situação, chamam ali Jesus meio que no particular, né, e perguntam: mestre, por que nós não fomos capazes, né, de expulsar esse demônio, de expulsar esse espírito? E aí Jesus responde: por causa da vossa incredulidade, por causa da vossa pouca fé. E aí Jesus completa, né, trazendo o ensinamento, dizendo: pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, e a gente já viu aqui, né, na palestra da Luísa, o tão pequeno é um grão de mostarda. E aí Jesus traz essa orientação: se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam dizer para essa montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportaria. E ele completa dizendo: e nada vos seria impossível. Então é um ensinamento belíssimo, né, sobre fé, sobre confiança, que a gente ainda traz, né, mas ainda encontra uma certa dificuldade. Então a gente vai se aproveitar desse ensinamento de Jesus, né, dessa passagem, para tentar entender, nesse breve tempo que a gente vai ficar junto, o que seria então essa fé, segundo Jesus. Quais os benefícios, né, da gente desenvolver essa fé dentro de nós e como que a gente consegue fazer para desenvolver essa fé. Bom, se a gente procurar lá no dicionário o que significa fé, a gente vai encontrar que fé é confiança absoluta em alguém ou em algo. É dar crédito, né? É confiar. E a gente encontra também fé, fidelis, fidelitas, fidedignidade
que a gente conhece como se fosse como alguns sinônimos, né, do termo fé. Eu até coloquei embaixo. Segundo Jesus, fé significa confiança em Deus. Simples, simples assim. Mas tão difícil, né? E eu confesso que quando eu peguei o tema, fé é tranquilo, fé é tranquilo. Mas quando eu comecei a buscar, eu tive tanta dificuldade porque eu pensava, eu acho que eu não tenho fé. Porque daí a gente vai lá no fundo, né? Sempre quando a gente vem falar sobre algum assunto, a gente quer vivenciar, a gente quer entender, aprender, né? E aí eu encontrei essa dificuldade porque eu pensava, se fé é confiar em Deus, eu acho que eu não tenho fé, porque se eu tivesse, eu acho que eu não estaria sofrendo metade do que eu sofro, né? Mas aí então a gente vai nessa tentativa, né, de fazer com que desabroche isso dentro da gente. Então a gente vai aprender isso junto. E falando em fé, a gente precisa tomar muito cuidado, porque os espíritos superiores já nos orientam que quem acredita no que desconhece tem uma fé cega. Então, um homem que crê sem indagar, né, sem compreender, sem querer compreender, sem tentar entender, ele está sujeito às mesmas dolorosas surpresas daquele que não crê. Praticamente a mesma coisa. Eles nos orientam também que confiança demasiada no que é obscuro já é fanatismo. Que acreditar que se conhece mais do que de fato se conhece, se sabe, é presunção. Então, quem se conhece, quem crê nas suas forças, quem confia em si próprio, e para isso, para a gente ter fé na gente, para a gente ter fé em si, é preciso autoconhecimento. Então, para mim confiar em mim, eu tenho que primeiro trabalhar aquilo que toda semana a gente fala aqui na frente, sobre o autoconhecimento, sobre se conhecer, sobre fazer aquele mergulho íntimo, porque eu só sei das minhas capacidades, das minhas potencialidades ou das minhas dificuldades quando eu me conheço. Então, se eu me conheço, se realmente eu faço aquele mergulho, eu sei o que eu posso. Bom, isso aqui eu sou capaz, pode deixar comigo. Aqui eu resolvo. Aqui eu já não consigo, isso já eu tenho dificuldade. Então, para a gente confiar, mesmo em si, a gente tem que se conhecer. É por isso que quem conhece as leis divinas e nelas confia, tem fé. Tem fé porque compreende os caminhos que essas leis delineiam. Emmanuel, no seu livro O Pensamento e Vida, ele já diz que a fé nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria na própria vida. Então a gente pode observar que, embora a fé seja uma concessão divina a todos, indistintamente, todos. Se nós somos filhos de Deus, quando a gente foi criado, a gente traz parte de Deus em nós. Então todo mundo tem fé. Ela depende da gente para que a gente desenvolva, né, as suas próprias potencialidades. Então a gente vai tendo a certeza da fé em nós quando a gente vai vendo claramente os caminhos por onde a gente vai seguindo e assim, consequentemente, tendo plena confiança no Supremo Legislador do nosso universo, no nosso Criador, né, no nosso Pai. É essa fé que dá ao espírito a calma. A fé em nós traz uma tranquilidade, traz essa calma, essa paz de espírito, né? Essa certeza que a observância das leis levam sempre à felicidade eterna. A fé proporciona isso na gente. Pode ver que sempre quem confia é calmo, é tranquilo. A confiança já nos demonstra isso, né? Quando a gente fala confia, parece que você relaxa, parece que você tranquiliza, né? Leon Denis nos esclarece na sua obra Depois da Morte, lá no capítulo que tem como tema Fé, Esperança e Consolação, que a fé é a confiança da criatura nos seus destinos. É o sentimento que a eleva à infinita potestade, a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. Então, dessa afirmação, a gente vai constatando que a fé é algo que nasce, sim, aqui dentro de nós, mas que a gente vai desenvolvendo e vai se manifestando no exterior. Então, fé é de dentro para fora. O Espiritismo também nos ensina que a fé é um instinto espiritual, um princípio da natureza, é algo natural em nós, presente em todas as pessoas, quer elas tenham consciência ou não. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, os espíritos superiores já nos ensinam também que a fé
é um sentimento inato nos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das suas faculdades imensas, depositadas, como eu disse, em germe no nosso íntimo, né? A princípio, em estado latente. E que nos cumpre, né, fazer com que ela desabroche, com que ela cresça dentro de nós, pela ação da nossa vontade, para que a gente possa sempre assim caminhar em direção à felicidade que eu disse. Até porque Jesus já nos afirmou, né, que a gente poderia fazer tudo o que ele faz e muito mais. Só que sempre quando a gente diz isso, o primeiro pensamento que vem à cabeça é: mas ele é Jesus, né? E foi isso que os apóstolos também fizeram, né? Quando eles viram, né? Quando eles presenciaram aquele recurso que Jesus tinha e que eles não tinham. Eles questionaram Jesus também. Só que aí vem a doutrina e nos esclarece que realmente a gente pode fazer tudo que Jesus fazia e muito mais. Só que a doutrina nos esclarece que as conquistas são individuais. É individual. Cada um tem que traçar. Então, se a gente quer fazer tudo que Jesus fazia, a gente tem que trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou. É individual, é de cada um. E essa é uma verdade que às vezes a gente encontra uma certa dificuldade de entender, porque a gente está acostumado, né? A vida toda a gente vem tendo o apoio dos outros, o apoio das instituições, e às vezes com isso a gente acaba deixando de cumprir o nosso papel, acreditando, né? Ou até mesmo esperando que vai ter alguém que vai fazer isso por nós. Só que isso só compete a nós, porque senão, se a gente sempre utilizar das pessoas ou das instituições como muleta, e quando a gente não tiver? E quando a gente estiver sozinho? Porque tem um momento da vida, tem uma certa hora que a gente vai estar sozinho, que vai estar só você e Deus. E aí? E se quando, pelas mais variadas razões, a gente não tiver aquele recurso à nossa disposição? Com quem que a gente vai contar? Porque às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente vem aqui no centro em busca de que alguém resolva o meu problema, né? Quando o convite é para a gente se olhar. Quando a gente deve vir sim em busca, mas de que aqui no centro a gente encontre ajuda para aprender a resolver os nossos problemas. Não que alguém vá fazer isso pela gente. Porque esse é o nosso trabalho. Esse é um trabalho nosso, né? Individual. E é isso que Jesus diz, né, aos apóstolos, quando ele diz: até quando estarei convosco? Quer dizer, e quando eu não estiver mais aqui? Vamos fazer a sua parte, vamos trabalhar, né? E assim a gente vai entendendo que a fé é confiar nesse Pai e nos seus desígnios, só que sempre ciente de que a encrenca é nossa. O problema somos nós mesmos que teremos que resolver. Que a nossa felicidade não está nas mãos de ninguém, está nas nossas mãos. Às vezes, quando a gente pensa isso, é bom, né? Porque ainda bem que depende só de mim. Mas quando a gente está com aquela pouca vontade, a gente pensa: poxa, eu queria tanto que de repente a Ana Raquel pudesse fazer alguma coisa por mim. Não tem. A gente até recebe um auxílio, mas o trabalho duro é nosso, né? E aí, quando a gente fala quais os benefícios que desenvolver essa fé pode trazer para a nossa vida, dá para a gente fazer uma lista enorme e ficar a noite toda aqui falando, né, sobre esses benefícios. Porque quando a gente desenvolve a fé dentro de nós, quando a gente trabalha essa fé, quando a gente vai confiando cada vez mais em Deus, a gente encontra primeiro um conforto emocional. Que é tão bom a gente acreditar que tem alguém por nós, né? Cuidando, auxiliando, ajudando. Então, essa confiança traz esse conforto. Auxilia até na nossa saúde mental, porque quando a gente não confia, não tem fé, sempre está descompensado, desequilibrado, bagunçado, né? A fé traz propósito para a nossa vida. Por que eu estou aqui? Com qual propósito? Com que finalidade? Eu tenho certeza que eu não encarnei aqui nem para vender brinquedo, nem para vender tinta, nem para dar aula. A gente tem um propósito, tem um objetivo porque a gente está aqui. E trabalhar a fé, nos aproximarmos de Deus, traz esse propósito para a nossa vida, o significado de aqui estar, né? Um dos benefícios auxilia na nossa ansiedade, porque quando a gente confia, quando a gente desenvolve essa fé em nós, a gente não fica sofrendo tanto com o amanhã, porque a ansiedade é isso, né? Às vezes eu sofro com coisa que nem vai acontecer. A fé traz essa tranquilidade, a gente não sofre tanto com essa ansiedade. Auxilia também na depressão, que é quando a gente fica sofrendo por aquilo que já aconteceu. Então fica trazendo para o nosso dia culpa,
remorso, não vai acrescentar em nada. A confiança em Deus traz essa certeza de que não deu certo, errei aqui, não funcionou, serve só para mim saber que esse método não funciona. Vamos buscar outro, vamos tentar fazer de uma outra maneira, recalcular a rota, buscar uma outra direção. E a fé traz essa confiança para a gente. Traz a felicidade que a gente não precisa nem falar. Pode ver que quem confia está sempre bem. Tem problema, tem dificuldade, enfrenta aí todas as suas dificuldades, mas sempre com aquela felicidade dentro. Fortalece a nossa resiliência, porque quando a gente confia em Deus, a gente acerena, a gente sabe que tudo que eu estou passando, se eu não posso mudar, é porque é para mim. Porque vai me ajudar de alguma maneira, porque é um aprendizado, porque é assim que eu vou crescer, é assim que eu vou aprender. Então traz essa confiança. E fortalece a nossa esperança, né? Porque a fé e a confiança caminham ali, lado a lado, sempre, né? E quando a gente fala em benefícios de desenvolver a fé dentro de nós, eu falo que tem dia que a gente precisa ter fé até para levantar da cama, né? Jesus não diz que fé é confiança em Deus? Existem momentos, né, tem situações da nossa vida, da nossa caminhada, que a gente só consegue sair da cama, só consegue levantar por essa confiança em Deus, por acreditar que a gente não está sozinho, que tem alguém pela gente. Às vezes a gente acorda, né, com tantos desafios, com tantos problemas, com tantos compromissos, responsabilidades, algumas vezes com alguns anseios, com alguns medos, e muitas vezes com aquela sensação de que eu acho que eu não vou dar conta. Então, quando a gente vai movimentando, né, essa fé dentro de nós, essa confiança que se chama fé, essa certeza de superação das adversidades, a gente sempre encontra os recursos no nosso Mestre Jesus, nos nossos protetores, na espiritualidade, nos nossos mentores e em Deus, nosso Pai. Então, para a gente escalar essa montanha que Jesus nos diz, né, para a gente transpor essas montanhas, esses obstáculos, passa a ser possível isso. Mas é lógico que a gente, nos dias de hoje, com o conhecimento que a gente já tem, a gente já sabe, né, que não adianta a gente acreditar que tudo aquilo que a gente deseja, a gente vai conseguir. A gente já passou, né, do ponto de acreditar em milagres, até porque tem desejos nossos, né, que a gente nem está preparado ainda para conseguir. Não tem coisas que a gente quis muito e passa um tempo assim, aí você pensa, fala, graças a Deus que aquele meu desejo não foi realizado, que ainda não era o ideal. E se a gente quer, como na passagem, receber a intervenção de Jesus na nossa vida, esse auxílio, e transpor todas as nossas montanhas, que nada mais são do que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a indiferença que a gente ainda traz, a nossa preguiça, a ociosidade, a maledicência, todas essas são as montanhas que nos impedem de ser pessoas melhores, né? Para que a gente faça isso, a gente precisa começar a deixar o homem velho e precisa começar a trazer uma versão renovada, né? Com essa confiança em Deus, com essa certeza de que o tempo todo a gente é amparado, sempre. Então a fé também tem esse benefício, né? A fé nos aproxima de Deus, porque é um ciclo, assim, quanto mais eu confio, mais eu me aproximo. Quanto mais eu me aproximo, mais eu confio, né? Então, assim, estabelecer essa conexão com o alto, né? Estabelecer essa conexão com Deus, porque às vezes a gente vai sentindo que essa conexão vai ficando meio obstruída. E não é porque Deus se afasta de nós, não, porque Ele não se afasta, somos nós que nos afastamos dele. E a gente se afasta dele para quê? A gente se afasta dele para cuidar dos nossos interesses aqui, materiais, né? Momentâneos. A gente faz aquela confusão. Aquilo que é importante, que são aqueles tesouros que a gente pode angariar e levar embora quando a gente voltar para a nossa casa, para o plano espiritual, aquilo que a gente desenvolve aqui dentro do nosso coração, isso a gente deixa de lado. E aí a gente dá muita importância para o que é menos importante, que são as coisas do mundo aqui, que são as coisas materiais, que são os meios que Deus nos oferece para que a gente vá aí na nossa caminhada. Então a gente faz essa troca, né? E com isso a gente acaba, às vezes, nos afastando, né? Essa conexão com Deus vai ficando meio obstruída. Só que a gente consegue resgatar esse contato com Ele quando a gente começa a procurar entender o que Ele espera de mim.
qual é a proposta de Deus para mim? É aqui, né? É quando a gente começa a buscar o propósito, o significado para a nossa vida, né? O que Ele espera de nós, quais são as necessidades. E aí, na maioria das vezes, a gente se perde aqui na matéria buscando o que não é importante, né? Na maioria das vezes a gente busca não as nossas necessidades espirituais, na maioria das vezes a gente está aqui buscando as nossas necessidades aqui da matéria, que sempre são as nossas criações, né? As invenções da nossa alma por conta do nosso desejo, da nossa vontade, quando a gente está em busca de satisfazer sensações, né? Quando a gente está em busca de satisfazer a nossa vaidade. Então, estabelecer essa diferença para poder mudar o rumo da nossa vida não é fácil. Não é fácil porque desde que a gente nasce, a gente vem sendo ensinado que quanto mais a gente tem, melhor é. Quanto mais a gente possui, melhor a gente vai ser. A gente vem sendo criado assim para ser sempre o melhor, para ganhar, né? Para ser sempre o primeiro. Só que às vezes a gente não se pergunta melhor do que quem? Melhor do que o que é melhor, o que é pior, né? Não tem como a gente se comparar com o outro, porque nós somos todos diferentes um do outro. Não tem como ser melhor, como ser pior, cada um é um. E eu preciso ser melhor sim, mas eu preciso ser melhor do que eu. Eu preciso me conhecer, superar os meus limites, né? Porque eu não estou aqui para competir com ninguém. Pelo contrário, né? O lugar do outro nunca vai ser ocupado por mim e vice-versa. Então, eu preciso começar a olhar para os interesses do espírito em detrimento dos interesses da alma. E quando eu falo alma, eu estou falando na nossa encarnação atual agora. Esse momento que a gente está vivendo, né? Em que às vezes o que eu faço? Eu passo uma encarnação toda, né, tentando solucionar os problemas desse ser de hoje. E acabo esquecendo que eu sou espírito, imortal. Só que nessa encarnação eu vou voltar. E aí o que acontece? Eu desencarno quando eu chego, que eu retorno lá para o plano espiritual e eu passei uma encarnação toda preocupada só com as coisas aqui da matéria. O que acontece? Quando eu chego lá no plano espiritual, o que eu encontro? Eu encontro tudo por fazer. Aí eu falo, poxa, ficou perdida, vou ter que voltar e fazer tudo de novo, né? É claro que nós espíritas vamos chegar lá com um discursinho meio pronto, né? Então, a hora que eu for questionado, eu vou falar, poxa, mas eu ia no centro toda sexta-feira, assistia todos os estudos do João Carlos, dava passe, fazia palestra. Será que nada disso adiantou? Será que não valeu de nada? E aí eu posso ouvir, valeu, serviu. Serviu para você angariar mais informações, né? Porque de repente alguém pode se virar para mim e perguntar, mas o quanto dessa informação você conseguiu realmente incorporar? Porque tem uma diferença em eu vir aqui, ouvir, entender, e uma diferença entre eu vir aqui, ouvir, entender, assimilar e colocar em prática tudo que eu ouço aqui, né? Então alguém pode me perguntar o quanto você assimilou, meditou de tudo que você ouviu, o quanto você colocou isso em prática na sua família, com seus amigos, no seu local de trabalho, na sociedade aí onde você vive, né? O quanto você conseguiu vivenciar dos valores que você ouviu. E essa pergunta vai ser individual, cada um vai dar a sua resposta, né? Bom, quando Jesus estava lá no meio do povo, né? Nas suas conquistas, ele passava pelas pessoas e todas as pessoas que precisavam, né, que deveriam ser curadas, naturalmente elas iam sendo curadas por passar ao lado de Jesus ali. E aí a gente pergunta por que acontecia isso? Se realmente a gente está em busca de fazer tudo que Jesus fazia. Porque Jesus era um exímio movimentador de fluidos. Não é isso que a fé faz com a gente? E não é só Jesus que pode fazer isso, nós também podemos fazer isso. A fé faz isso, quando a gente confia. Uma mãe, quando ela está com o filho doente, queimando de febre, aí quando chega no meio da madrugada, ela não tem mais o que fazer, ela não tem mais recurso, o que ela faz? Ela faz prece, ela ora, ela confia que Deus vai auxiliar. E às vezes ela se debruça sobre o berço, ela dá um passe sem ser passista. Ela dá um passe no bebê sem conhecer nada de magnetismo. E às vezes ela pega um copinho de água e dá, a criança melhora. A criança melhora porque nesse momento
ela manipula, né? Ela movimenta energias. Ela movimenta a energia da fé, da confiança. Porque, na verdade, nós estamos todos inseridos em que contexto aqui, né? No contexto material do fluido cósmico universal. Energia manipulada pelo espírito, pela vontade, né? Pelo seu desejo, pela sua capacidade de atração. Pelo magnetismo e de movimentação dessa energia, eu faço o quê? Eu transformo essa energia numa energia curativa, numa energia calmante, harmonizante. Não tem gente que quando a gente conhece, né, quando a gente estabelece um vínculo, se a gente pudesse, a gente gostaria de ficar o tempo todo perto, né, próximo dessa pessoa. Por quê? Porque ela é agradável, porque ela transmite calma. Não tem gente que traz isso pra gente, traz uma leveza, é gostoso estar perto, é gostoso conviver, você não quer sair de perto. Porque no fundo, a gente está em busca disso. A gente tem necessidade desse refrigério para nossa alma, para o nosso espírito, né? Só que o que Jesus nos diz, o que ele nos ensina, é que todos nós podemos sim produzir, né, essa mesma energia. E a gente pode, além de produzir, distribuir essa energia, né? Movimentar essa energia em direção do outro, levar esse refrigério para o outro também. Só que, infelizmente, na maioria das vezes, como que a gente está? Na maioria das vezes a gente parece que está carregando o mundo nas costas, né? Chega aqui assim, né? Né? Então você está... A gente tem vivido momentos difíceis, a gente tem vivido dias difíceis. Eu estava ouvindo agora antes de sair e eu estava lembrando, o Gabriel estava ouvindo alguma coisa ali e estava falando que a palavra mais buscada nesses meios de busca, de comunicação, durante todo esse ano foi ansiedade. Mais do que tudo, mais do que viagem, mais do que família, mais do que compras, mais do que tudo, ansiedade. Para ver como a gente tem vivido, né? Sempre ansioso, depressivo. Então, quantas vezes a gente levanta e ao sair de casa a gente já sai triste, já sai angustiado, já sai depressivo, né? Meio descompensado. Então, a gente está sempre em busca desse refrigério. Só que esse refrigério, a gente já sabe, né? A gente já está na hora da gente aprender a produzir ele para nós, né? Mais do que isso, conseguir fazer a manutenção, porque outra coisa difícil é conseguir manter, né, tudo isso que a gente recebe. Por exemplo, às vezes a gente chega aqui no centro, quando a gente chega aqui a gente já encontra, né, esse refrigério. Quando a gente entra, né, Silvio? Já é igual a porta. Perguntei se eu sou serva, viu? É igual aqueles dias de calor que você tá, aquele sol, aquele calor, aquele suor escorrendo assim, daí você entra naquela loja que tá com aquele ar-condicionado dourado assim, aí quando você entra você faz, gostoso. É a mesma coisa que a gente sente quando chega aqui. Porque a gente entra em contato com essa energia, né? A harmonia do ambiente é diferente, a gente revê os amigos, assiste a prece, toma um passe, toma água. Então tudo isso traz esse refrigério para nossa alma, né? Traz esse conforto e a gente tem essa sensação, a gente sai daqui renovado. Se a gente ainda seguir aquele protocolo que a gente já sabe como é, de chegar em casa, comer uma coisinha leve, deitar, refletir um pouco sobre o que ouviu aqui, trazer para dentro, né? Aproveitar o ambiente, fazer uma prece e deitar, a gente ainda vai conseguir se manter envolto, né? Vai permanecer envolto nessa energia, vai ter uma excelente noite de sono, se a gente conseguir fazer essa manutenção. E vai manter até o dia nascer. Só que tem gente que sai daqui e vai para onde? É particular, né? Individual. Mas aí, o que acontece? Acaba, tudo aquilo que a gente recebeu vai embora, a gente deixa esvair tudo aquilo que a gente recebeu, né? Mas se a gente recebeu tanto, por que a gente deixou tudo isso ir embora? Porque a gente volta a se envolver com todas aquelas preocupações que não são as mais importantes, que não são, na maioria das vezes, as preocupações do espírito, e aí faz com que nossa vibração baixa, né, o padrão vibratório, e aí a gente volta a ficar novamente triste, angustiado. Então a gente também tem dificuldade, até aquilo que a gente recebe de graça, a gente tem dificuldade em manter, né? Então já é hora da gente começar a fazer a manutenção dos recursos que a gente recebe, porque a gente recebe.
É igual aquela pessoa que ganha bem e daí sempre chega no final do mês não tem nenhum real. E aí fala, não sei o que acontece comigo. Eu até que eu ganho bem, mas nunca chego no final do mês com dinheiro. Porque o problema não é o dinheiro. O problema é como gasta, né? Então é da mesma maneira com a gente. Sem respeito, às vezes, sem capricho. Então quando Jesus fala sobre esse poder da fé, já é chegado o momento da gente ajustar isso com o nosso mestre, né? De acreditar, de confiar que os desafios serão superados, que as dores serão vencidas, as dificuldades, os problemas serão solucionados, só que não é por ninguém não, é por nós mesmos, né? Já passou da hora da gente ficar acreditando que Jesus é o Salvador. Jesus é o mestre, é o guia, é o modelo, é o professor que a gente tem que seguir. Então, se eu tenho que solucionar os meus problemas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que arregaçar as mangas, né? E às vezes isso me contraria um pouco, porque eu tenho um pouco de preguiça, eu quero que alguém faça alguma coisa por mim, só que não tem jeito. Eu vou ter que me movimentar, até porque a conquista é nossa, né? O outro até ajuda, auxilia de alguma maneira, só que a conquista é nossa. Então a gente tem que buscar essa conquista e aprender a dar valor e a reter ela também, né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a sentir os benefícios, a gente vai tendo mais calma, a gente vai ficando mais leve, né? Os problemas vão desaparecer? Infelizmente não. Sinto informar, mas quem acha que vai ficar sem problema porque não nasceu ainda, né? Eu não sei se é melhor ou se é pior. Eu não sei se a notícia que eu vou dar é ruim ou é boa, mas quanto melhor a gente vai ficando, quanto mais a gente tem confiança, quanto mais a gente tem fé, mais dificuldades vêm, né? Não tem jeito. É por isso que tem gente que não quer saber de nada. Já tem um ditado que fala, né? Quanto mais lhe será dado, mais será cobrado. Só que tem gente que foge, né? Não quer saber porque não tem jeito. A vida é assim. Quanto mais recurso eu tiver, mais elementos virão para que eu possa trabalhar, para que eu possa desenvolver isso. É por isso que a gente está vivendo a era, né, das crianças de 30, 40, 50 anos, né, que não quer compromisso, que não quer nada com nada, porque arregaçar as mangas e assumir a vida é complicado, só que não tem jeito. Chega uma hora ou chega uma encarnação, a gente vai ter que crescer. E os recursos que a gente precisa para crescer, para assumir a nossa vida, a gente tem. Então aí, todos à nossa disposição, né? A gente só precisa acreditar em nós, só que não acreditar em nós assim de uma maneira orgulhosa, de uma maneira vaidosa, como achando que ao nosso comando tudo vai se resolver, né? Mas movimentando energias, recebendo as energias que a gente recebe que vem do alto, dos nossos protetores, dos nossos benfeitores, né? Tendo fé e confiando sempre nesse amparo. Aí a gente vai tendo cada vez mais confiança nisso, mais fé, vai lidando melhor com as coisas, os problemas vêm, a gente olha para eles de uma outra maneira, a gente começa a olhar para eles com uma visão diferenciada, não mais com aquela visão imediatista, né? Com aquela visão da solução e nem com aquela visão da reclamação, mas com aquela visão da confiança, do planejamento. Então a gente precisa começar a desenvolver essa arte de planejar a nossa vida, né? Buscar esse significado. E faz parte até dos planejamentos saber que de repente amanhã, por melhor que ele tenha sido feito, de repente amanhã ele muda e tá tudo bem. A gente não pode mais viver um dia atrás do outro como se nada tivesse acontecendo, né? Sem propósito, sem significado, não é mais para nós. A gente precisa assumir o controle da nossa vida e para isso a fé é primordial. Fé no sentido da certeza de que eu vou vencer. Seja a adversidade que for, seja a enfermidade que for, a gente está na hora da gente começar a viver que nem aquele menininho do avião que todo mundo conhece, né? A moça entrou, quando ela entrou, sentou do lado do avião, tinha um menininho sozinho, no joguinho de celular. Aí ela olhou e perguntou, sozinho? Ele nem levantou o rosto no jogo, sem piscar. A gente sabe bem que é isso, né? Sem piscar, ele só balançou a cabeça. Aí o piloto pegou, anunciou, o avião vai decolar. Aí aquele jeito, todo mundo faz prece, reza, sua, transpira, aperta o cinto e o avião decola daquela chacoalhada e o menino no joguinho ali. Foi tudo bem, decolou. A moça suspirou, olhou, o menino nem tchum, só ali no joguinho. Quando chegou no meio do caminho,
O avião passa por uma turbulência, balança, chacoalha, todo mundo reza, chora, e o menino nem tirava o olho do joguinho, assim, só para lá e para cá. Quando a coisa acalmou, ela olhou e falou, você não tem medo? Ele só balançou a cabeça que não. Aí ela perguntou, mas como assim? Sozinho, viajando sozinho, decolou, balançou, e você não tem medo como? Ele só levantou e falou, meu pai é o piloto. Às vezes a gente tem essa sensação de que a gente está aqui, a Deus dará, né? Abandonado, sozinho, mas não está. A impressão é essa, mas Deus está no comando. Se a gente está passando por dificuldade, enfrentando, é porque é para nós. Deus sabe o melhor para nós, sempre. É por isso que quanto mais a gente desenvolver a confiança e a fé, melhor a gente vai viver, quando a gente confiar realmente nisso, né? Fé é acreditar e fazer a nossa parte. Então vamos trabalhar e vamos desenvolver essa fé em nós. Como que é que a gente faz, né, para cultivar essa fé em nós? Daria também para fazer uma lista, né? Bom, eu acho que a gente começa pelo estudo, porque o conhecimento liberta. Tudo que a gente conhece, a gente confia. Para confiar, eu tenho que conhecer. Eu não confio em alguém que passa lá na rua e eu nunca vi, e aí a pessoa fala, confia em mim. Não confio, eu não te conheço, não sei quem você é, não sei quais são as suas atitudes. E aquela pessoa que a gente convive, a gente vai vendo quais são as atitudes, como ela age, como ela se comporta, a gente vai confiando. Em Deus é da mesma maneira. Se a gente confiar em Deus, a gente tem que estudar, a gente tem que se aprofundar, né? Porque é só o conhecimento que liberta a gente, através da prece, da oração. Quando a gente faz prece, a gente se aproxima de Deus. É assim que a gente se liga a Ele. Aquela pessoa que eu passo de vez em quando na rua e falo oi, não tenho muita intimidade, mas aquela que todo dia eu converso, eu vou criando essa intimidade. Um dia eu conto uma coisa, outro dia eu conto outra, um dia eu me abro com alguma coisa, aí no outro dia ele pergunta, e o negócio lá de ontem, deu certo? Fala, mais ou menos. E aí a gente vai criando uma intimidade. E é essa intimidade que a gente tem que ter com Deus. Quando a gente fala oração, prece, rezar, a gente não precisa fazer nada decorado. Conversa com Deus. Fala para Ele o que você sente, das suas dificuldades. Quanto mais você fala com Ele, mais íntimo você vai ficando dele. Quanto mais íntimo, mais você vai confiando nele. Prática da caridade. Não tem como a gente desenvolver a fé em nós sem se colocar no lugar do outro. Sem fazer aquilo que Jesus nos orientou, fazer ao nosso irmão aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Isso é caridade. Quando eu faço para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu sinto a dor do outro, né? Compreensão racional do mundo espiritual. Eu preciso saber de onde eu vim. De onde eu vim, com que propósito, por quê, para onde eu vou, para onde eu volto depois, como funciona. Eu preciso ter essa compreensão. E tudo isso eu acho que começa pela vontade, tão importante vontade, né? Pois se a gente considerar que a confiança tem gradações, né? Essa fé tem gradações e cresce com o entendimento, parece que a vontade também desempenha aí o seu papel. Nada se adquire sem que a vontade esteja comprometida, sem ter comprometimento, né, João Carlos? Essa é a palavra que você gosta, né? Comprometimento, né? Na medida em que há mais lucidez quanto à sua própria condição, ou quanto ao caminho que se está seguindo, foi o que eu disse, né? A compreensão e por que nós estamos aqui. A vontade pode ganhar mais força e o espírito escolhe com mais pujança, confiar. Pois vontade quer dizer liberdade. Mas não podemos esquecer o principal se falando em fé. Toda fé deve produzir frutos, do contrário não seria fé. E os frutos da fé é a caridade, é quando eu faço para o outro. Em geral, quando as pessoas pensam em fé, logo lhes vem à cabeça a crença, o quanto elas são capazes de acreditar em alguma coisa. E isso, claro, se deve a séculos e séculos de dogmas, teologias e doutrinas que influenciaram, né, todo o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de sentir as coisas. Portanto, cabe a cada um de nós estimular, fazer brotar, desenvolver essa fé nos nossos corações como uma verdadeira fonte inestancável de água viva. Usando o concurso da oração, da prece, para nos fortalecermos nessa fé. Manifestando em as ações no bem perante ao próximo, fazendo a caridade, trabalhando em benefício do outro.
Somente assim os frutos do Espírito prevalecerão sobre os interesses da carne na nossa vida. Proporcionará uma colheita de bênçãos na nossa e na vida de todos que estiverem ao nosso redor. E na doutrina espírita, a fé é frequentemente descrita como um tesouro da alma, como uma luz que ilumina os destinos e um farol que guia a alma no seu percurso evolutivo. É a força que nos impulsiona a agir com coragem, com perseverança, que nos permite superar todos os obstáculos que encontraremos pelo caminho. Então é isso que a fé faz em nós. A fé transforma a gente. E para encerrar, para finalizar, eu gostaria de dizer para todo mundo que Deus não fala português. Ele não está no céu e também Deus não é Pai. A gente aprendeu que Deus é onipotente, onipresente e onisciente, não é verdade? Então, se Ele é onipresente, não tem como Ele estar só lá no céu. Ele está em todo lugar. Ele está dentro e está fora de tudo que Ele criou. Ele está nas situações boas e Ele está nas situações ruins também. Ele está com aqueles que faz o bem, mas Ele também está com aquele que faz o mal, porque não existe onipresença seletiva. Ou Ele é onipresente, ou Ele não é. Também não tem como Deus ser Pai, porque Pai é uma coisa só. Um pai não sabe o que é ser mãe. Ele pode até saber o que é ser um filho, mas ele não sabe o que é ser uma filha. Um pai não sabe o que é ser planta. Um pai não sabe o que é ser água. Um pai não sabe o que é ser bicho. Então não tem como um pai ser onisciente. Porque onisciência implica em saber tudo, conhecer tudo, sem nenhuma exceção. Então Deus também não fala português, porque Deus é uma força. Deus é potencialidade pura. Deus é a fonte de todas as formas de vida. É por isso que Ele é onipotente, porque Ele pode tudo. E já reparou que em tudo que existe força, em tudo que existe potência, existe energia? Então já está mais do que na hora da gente parar de tentar tratar Deus como um ser que vive lá em cima e que não entende direito o que a gente pede e o que a gente precisa. Vamos começar a experimentar tratar Deus como uma energia que a gente conecta o tempo todo a partir daquilo que a gente vibra aqui, no coração. Porque aquilo que a gente vibra, essa é a linguagem de Deus que sai daqui. Inclusive eu gostaria de dizer para todos que agora Ele está aí, dentro de cada um de vocês. Está aqui também, dentro de mim. Então vamos confiar, né? Vamos ter fé. Esse é o recado da noite. Obrigada.